Brasil acaba de entrar em uma nova e perigosa fase da sua crise institucional. O que parecia ser apenas uma disputa de bastidores explodiu em uma guerra aberta entre o Supremo Tribunal Federal e a Receita Federal. O alvo, a intimidade fiscal da família do ministro mais poderoso do país, Alexandre de Moraes. Mas a pergunta que não quer calar é: estamos diante de um crime de vazamento por motivação política ou de uma operação de autoproteção que coloca o judiciário acima de qualquer fiscalização? Até onde vai o poder de quem deveria guardar a Constituição, mas parece estar em guerra com o próprio Estado? Para você entender a gravidade do que está acontecendo agora, em fevereiro de 2026, precisamos voltar alguns dias. A Polícia Federal, por ordem direta do STF, deflagrou uma operação de busca e apreensão contra 4 servidores da Receita Federal. A acusação é gravíssima: acesso indevido e vazamento de dados fiscais sigilosos de ministros da Corte e de seus familiares. Dados fiscais da esposa de Moraes foram acessados em agosto em Santos. Eles descobriram que foi a partir da cidade de Santos. A investigação feita pela Receita Federal, por determinação do STF, descobriu que os dados fiscais da advogada Viviane Barsi, mulher de Moraes, foram acessados no final de agosto do ano passado a partir das unidades da Receita em Santos. Foram dados cadastrais como nome completo, CPF, nome da mãe e data de nascimento. O sistema utilizado não havia acesso a informações fiscais mais sensíveis, como as declarações do imposto de renda, mas esse acesso gerou esse procedimento de apuração interna na Receita, porque os dados de pessoas próximas a autoridades só podem ser consultados com justificativa. A servidora é a Ruth Machado dos Santos, que é uma das suspeitas de acessar essas informações, e ela foi um dos alvos da operação que aconteceu na terça-feira de Carnaval. A defesa da servidora afirmou que não houve acesso indevido, ela não é Lula nem Bolsonaro, ela é apartidária, foi o que afirmou a defesa dela. Essa crise não nasce no vácuo, ela ocorre em meio ao turbulento caso Banco Master, onde vazamentos de reuniões secretas já haviam colocado o STF em uma posição defensiva. Agora, a Receita Federal admite que houve desvios, mas os servidores investigados alegam que os acessos foram técnicos ou até por engano durante atendimentos de rotina. O Master passou por uma reestruturação radical a partir de 2018, quando o empresário Daniel Vorcaro assumiu o controle. Vorcaro era conhecido na área financeira e empresarial e ganhou destaque ao expandir agressivamente a atuação do banco, que chegou a captar recursos oferecendo CDBs com juros bem acima do mercado. 17 de novembro, o empresário Daniel Vorcaro é preso pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A suspeita era de tentar deixar o país enquanto havia indícios de irregularidade sobre sua apuração. No dia seguinte, dia 18, a Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero. A investigação passou a apurar suspeitas de gestão fraudulenta, manipulação de balanços, emissão de títulos sem lastro real, venda de carteira de crédito fictícias e também lavagem de dinheiro. Também naquele dia, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, afastando a diretoria e encerrando as atividades da instituição, uma das medidas mais duras previstas na legislação financeira. Nos dias seguintes à operação, a Justiça expediu mandados de prisão contra executivos e empresários ligados ao banco. Alguns investigados chegaram a ser presos temporariamente e depois soltos mediante decisões judiciais. Em 29 de novembro, Daniel Vorcaro deixa a prisão, cumprindo medidas cautelares, como tornozeleira eletrônica. A partir de dezembro de 25, o caso passou a tramitar no STF. O motivo foi o possível envolvimento de autoridades com foro privilegiado, políticos. O ministro Dias Toffoli assumiu a relatoria e passou a centralizar decisões sobre a condução da investigação. Entre elas, determinou sigilo sobre pedidos da defesa, estabeleceu que ações da Polícia Federal precisariam de autorização prévia do STF e, posteriormente, ordenou que provas apreendidas fossem lacradas e encaminhadas ao Supremo, com acesso controlado. Essas decisões geraram debates internos sobre o ritmo da apuração e até acarretaram no pedido de impeachment de Toffoli, por parte da oposição. Outro ponto crucial no envolvimento de ministros no caso é o de Alexandre de Moraes, cuja esposa, Viviane Barsi, teria firmado um contrato com o Master. O acordo entre seu escritório de advocacia e o Banco de Vorcaro teria movimentado mais de 130 milhões de reais. O ano virou e as investigações continuaram. Em janeiro, a Polícia Federal deflagrou novas fases da Operação Compliance Zero, com buscas, apreensões e bloqueio de mais de 5,7 bilhões de reais em bens. Estimativas indicaram que cerca de 1,6 milhão de clientes e investidores tinham recursos aplicados ao Banco Master, com valores que poderiam chegar a 41 bilhões de reais. O clima em Brasília é de paranoia total. De um lado, ministros que se sentem vigiados e acuados. De outro, uma burocracia de Estado que se sente intimidada por cumprir seu papel de fiscalização. O coração desta disputa é a legitimidade do poder. Quando o STF usa a Polícia Federal para entrar na Receita Federal e prender computadores de auditores, ele está defendendo a lei ou criando um escudo de impunidade? O ministro Alexandre de Moraes sustenta que o vazamento de dados de sua esposa é uma tentativa clara de intimidação e chantagem contra o tribunal. Por outro lado, críticos apontam que a reação foi desproporcional e que o STF está agindo como vítima, investigador e juiz ao mesmo tempo. Será que o sigilo fiscal no Brasil só vale quando o alvo é um ministro do Supremo? Olha, violação de sigilo fiscal é crime.
Os servidores da Receita têm dever funcional de zelarem pelo sigilo fiscal de quem quer que seja. Não se olha contas, dados pessoais de ninguém no Brasil. Não é a primeira vez que os integrantes do Supremo são alvo desse tipo de ofensiva. Isso já havia acontecido e já foi investigado, tá? O que acontece agora é que a gente vai ter uma série de anotações e observações sobre o fato disso estar correndo nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, porque entendeu-se ali, ele, que tratava-se, e o Procurador-Geral da República, a um novo ataque ao Supremo Tribunal Federal, forjado com a quebra ilegal dos dados sigilosos dos ministros e de seus parentes. É difícil acreditar que, olha, não, entrei ali por engano, achei que era outra pessoa. Também não podia. Fosse afeitosa do interesse dele, também não podia. Tomando pelo valor de face, também não podia. Né? Porque, de novo, há obrigação de zelar pelos dados sigilosos fiscais de todos os brasileiros que estão sob a guarda da Receita Federal. A Receita já havia identificado esses acessos lá atrás, abriu um procedimento próprio e enviou tudo isso para o Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes pegou, acordou na terça-feira de carnaval e mandou a PF dar uma batida na casa desses assessores, desses funcionários da Receita que foram flagrados, né, ali acessando dados. Por quê? Porque o sistema ele é todo rastreável, de ponta a ponta. O próprio ministro Gilmar Mendes já foi alvo de uma ofensiva para violação do seu sigilo dentro da Receita Federal anos atrás, ainda no governo passado. Então, veja, é um assunto que é recorrente. Os funcionários da Receita sabem que o processo é todo rastreável. Agora a gente vai ter de acompanhar o que vai acontecer no Supremo, como vai se diluir, se vai se diluir essa crítica, né? Porque, de novo, por mais que tenha, assim, os indícios apresentados pela própria Receita de violação do sigilo obrigatório por lei fiscal dessas autoridades e de seus parentes, o fato de ter sido uma investigação aberta de ofício na esteira ainda do inquérito das fake news suscita uma série de discussões sobre está ali o Supremo, né, fazendo uso excessivo de suas atribuições? Seria o ministro Alexandre de Moraes mesmo o responsável por tocar essa investigação? Ou o mais cauteloso, para dizer o mínimo, seria repassar a apuração a um outro ministro por livre distribuição? Essa discussão vai acontecer, vai se alongar, mas como eu disse aqui mais cedo, o Supremo deu diversas demonstrações e o ministro também, Alexandre de Moraes, não é conhecido por ser alguém que tem apreço ao recuo, pelo contrário, né? A gente vai ver que dobrou a aposta. Uma das principais dúvidas é se houve violação do sigilo da Viviane Bassa de Moraes, a mulher do ministro Alexandre de Moraes, e as investigações preliminares mostram que sim. E se os dados vazados fossem de um cidadão comum, a reação seria a mesma. A crise expõe uma fratura profunda nos órgãos de controle do Brasil. A credibilidade da Suprema Corte Brasileira nunca esteve tão baixa e cada novo capítulo dessa guerra de vazamentos só aumenta a percepção de que as instituições estão apodrecendo por dentro. Quem ganha com esse caos institucional? O Brasil está sendo governado por leis ou por dossiês e chantagens de bastidores. A guerra entre o STF e a Receita Federal é o sintoma mais agudo de uma república que perdeu o norte. Quando os guardiões da lei e os fiscais do Estado trocam tiros em público, quem perde é o cidadão, que vê sua segurança jurídica desaparecer em meio a brigas de ego e poder. O desfecho dessa crise vai definir se o Brasil ainda é uma democracia de instituições ou um regime de castas, onde alguns são mais iguais que os outros perante a lei. E você, acredita que o STF está sendo vítima de uma perseguição política ou que está usando o poder para se blindar de investigações? Deixe sua opinião nos comentários. Ela é fundamental para o debate. E este foi o Radar Global de hoje. Se gostou, compartilhe, comente e inscreva-se para não perder as próximas análises.